essas ações você considera como uma oportunidade no momento que você vê que estão descontadas? Olha, eu vou ser repetitiva, eu tô focando muito no setor de transmissão agora. TRPL e Taesa, né? Assim, tem uma correlação muito grande com taxa de juros longa. Então, de novo, taxa de juros futura, né? Subindo, por mais que a Selic esteja caindo. Sim. Que é uma coisa é a Selic, outra coisa é a Exato. taxa de juros longa. Uma Sim. coisa é o que tá acontecendo, outra coisa é a expectativa, né? Todo mundo, obviamente, faz as suas contas baseado na expectativa. Então, são setores que estão sofrendo um pouquinho com esse aumento da taxa de juros, tanto aqui quanto lá fora também, né? São empresas que, por algum período, pode ser que não paguem tanto dividendo, tão altos dividendos como pagaram nos últimos 3 anos. A gente tá meio mal acostumado, né? Uhum. 3, 4 reais por ano, por ação. Mas é necessário, porque o dividendo que foi pago nos anos anteriores foram construídos há 20, 30 anos em concessões antigas que estão vencendo e que eles precisam se antecipar. Obviamente que é papel do acionista cobrar, mas você tem ali gestores competentes, acredito eu, que estão tocando esse negócio e que, opa, é mais interessante a gente segurar um pouquinho de dividendo, vamos investir primeiro, vamos desalavancar para aí sim a gente voltar a retornar um dividendo que seja sustentável, que seja perene, né? Uhum. Então, transmissoras hoje tem sido um grande foco. E tô esperando aí, o jacaré tá de boca aberta para a Caixa Seguridade também, um papel que eu pretendo aumentar um pouquinho a exposição. Gosto muito do setor de seguros. Hoje, assim, com um clique no YouTube, poxa, um dia você já tá lá imerso nesse mundo, entende? Mas, de novo, eu acho que quem optar por fazer isso num caminho de ser o seu próprio gestor, precisa entender que é um caminho que você precisa estar disposto a aprender sempre. Sim. Então, as pessoas tendem a focar em coisas que não importam, como, por exemplo, o preço dos ativos todos os dias e tentar adivinhar para onde vai, se é a mínima, se é a máxima. Não interessa. Você tem que começar sempre pela parte fundamentalista. Abre o RI, seleciona lá algumas empresas que você já esteja de olho. Então, a gente sempre fala do filtro BEST, né? Primeiro de tudo, passo a passo. O que você não quer? Então, já deleta aqueles setores que não se encaixam nesse objetivo. Já falei 2 aqui. Aviação civil, varejo, construção civil, também extremamente cíclico, frigoríficos e turismo e lazer. São setores que a gente não olha e que todo iniciante deveria excluir num primeiro momento. Uhum. Fez esse filtro, cara, sobrou aí para você 200 empresas de 500. Pegou essas 200 empresas, separa o que é do BEST. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Sobraram 100. Repetindo tickers, né? Uhum. 100 tickers ali. E aí você vai fazendo alguns filtros pessoais. Por exemplo, eu não gosto de investir em estatal. Bom, você já exclui mais 10. Porra, eu gosto só de empresas que sejam do novo mercado, né? Então você vai criando alguns filtros, chega ali a 10 ações, 5 ações, enfim. E aí sim, você vai buscar entender o que essas empresas fazem, como elas ganham dinheiro. É a primeira coisa. Uhum. A gente conversou recentemente com o Thiago Reis e ele tem. É a gestora, né? É. Gestora de fundos imobiliários. E ele comentou, agora eu não lembro exatamente a porcentagem, mas se eu não me engano era mais de 80, 90% das pessoas que tinham cotas desses fundos nem abriam o relatório gerencial. Então eles só compravam olhando o PVP, olhando dividend Exatamente. yield, então nem o básico o investidor acaba fazendo para comprar algum ativo. Nem o básico, né? Esse é outro desafio. Quando você democratiza alguma coisa, você precisa também ter o bom senso, né? E falando do lado dos profissionais que trabalham no mercado, de como passar as informações de uma forma ética. Porque preço, valor patrimonial, PL, dividend yield, sozinhos, pode até dizer alguma coisa, mas não são suficientes para você tomar alguma decisão. Pode ser que lá na frente, quando você já tenha o olhar treinado, já conheça bem a empresa, já acompanha os resultados, pô, só de olhar você já tem meio que uma memória de mercado ali e você consiga ter o bom senso se você acha que tá caro ou barato. Agora, num primeiro momento, é difícil, né, você tomar uma decisão baseada só nesse tipo de indicador, Com né? certeza. Que os É muito indicadores eles complicado. mostram o que está acontecendo por trás da empresa, um complementa o outro. E se o cara já entende como funciona atrás da empresa, ele pode realmente ver o indicador e saber o que está acontecendo por trás. Mas agora o cara que viu a primeira vez o indicador, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo atrás. Exato, exato, porque assim, você tem que colocar esses números num contexto, gente. Números, eles contam uma história. E quando você olha lá 3 indicadores, isso é uma foto. Mas e o filme? Você olhou pro filme?
Às vezes a foto pode te enganar. Então é muito importante olhar histórico, né? Não só ali os últimos 12 meses. Entender, poxa, uma JBS, uma Gerdau que pagou bastante dividendos até o ano passado, será que são empresas que têm condições de um momento de queda das commodities continuar pagando o mesmo dividendo? Uhum. Não, né? Então, para você não se frustrar, entende? Faz uma diligência com 15 a meia hora, 15 minutos a meia hora de estudo diário, um pouquinho por dia, você vai chegar muito mais longe do que, achar que tem que ficar acompanhando o mercado diariamente. Não, você tem que focar no que você é bom, no seu trabalho. São 3 pilares, né? Primeiro, ganhar mais, como você Uhum. aumentar a sua receita, como você ser mais eficiente com os seus custos, e terceiro, alocar bem a sua poupança, né, a sua força de poupança, para que seja um investimento que te traga uma renda passiva lá na frente, Com né? certeza. E um fator que você comentou bastante importante é que muitas pessoas, eu acompanho o mercado todo dia. Ele fica olhando cotação, subindo e descendo, fica olhando notícia. Ao invés de realmente analisar os fundamentos das empresas que ele investe, saiu o balanço, saiu o que aconteceu na empresa, beleza, vou acompanhar isso. Mas não, o cara gasta muito tempo olhando aquilo que não é essencial. Não, e sabe o que é engraçado? Assim, boa parte das pessoas tentam tomar decisões baseadas na política. Puta, então, obviamente, e todo mundo tem um viés. Uhum. Então, pô, se você é a favor do atual governo, você vai achar que tá tudo ótimo. Se você não votou no atual governo, a sua tendência é de estar cada vez mais pessimista e achar que é hora de vender. Entende? Então, tentar extirpar um pouco das suas convicções pessoais e olhar para dados. Quando que geralmente a gente tem mais oportunidades na bolsa? Em pessimismo. E eu tô vendo cada vez mais gente pessimista agora nesse momento, né? Uhum. E tem motivos para isso, de fato. Quando você olha assim friamente, você tem taxa de juros também americanas nas alturas, né? Então, o que leva o investidor institucional, o investidor estrangeiro a vir para o Brasil, tomar um risco gigantesco, por mais que haja spread para isso, por mais que haja taxa de retorno que compense, se eu posso conseguir aqui 5 e pouquinho no Treasury Notes de 10 anos americano? Sem risco, praticamente, entendeu? Então, obviamente que não tem fluxo. Segundo, de novo, Selic cair não quer dizer que a inflação vai ceder, ou enfim, que isso vai ter uma continuidade. A gente sempre olha para a expectativa dos juros. Então, juros longos, juros futuro, que no momento está subindo, já precificando uma alta da inflação e um arrefecimento da queda na Selic. E terceiro, assim, olhando agora especificamente para as pessoas físicas, é difícil você competir, né, com uma taxa de juros de 2 dígitos, né? Uhum. É difícil você falar para essa pessoa, olha, você para ser um bom ganhador em ações no longo prazo, você tem que ser um bom perdedor para o CDI no curto. Se você olhar ano a ano, pô, não sei se a minha carteira tá ganhando do CDI esse ano, sendo bem honesta. Uhum. Mas se eu pego o histórico meu desde 2008, assim, dá um pau, né? Porque a sua carteira não é o Ibovespa. Exato, Você vai fazer uma seleção de empresas. O Ibovespa é um índice extremamente disfuncional. Ele é praticamente concentrado ali em Vale, Petro, Banco do Brasil, Itubi 3, Itubi 4, Bradesco 3, Bradesco 4 Uhum. e mais algumas coisinhas. Ambev e por aí vai. Exato, acho que Né? é um fator bem importante salientar isso, porque muita gente, o Ibovespa já anda de lado durante muitos anos. Beleza, mas se você for lá estudar e fazer sua seleção de empresas da forma correta, vai ser bem diferente do que é a performance do Ibovespa. Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu não acredito muito em ETF ainda no Brasil. Porque o nosso índice ele é muito disfuncional. Uhum. ETF aqui no país ainda não tem a vantagem tributária em relação ao investidor pessoa física, principalmente quando a gente está falando para dividendos, né? Exato, que recentemente teve o ETF do Nubank que distribui dividendo. O que eu acho uma iniciativa legal, acho que é um começo, mas eu particularmente não investiria dessa forma. Até porque não faz sentido ele pegar um ETF que vai ter que pagar tributo em cima do dividendo, sendo que se ele tivesse apenas ações, ele não vai estar pagando o tributo. E sendo que nem é uma seleção tão grande de ações. Dá facilmente pra você montar uma carteira exatamente igual ao ETF se você gostou, receber os dividendos e não pagar os 15%. Gente, a gente olhou o índice, um índice muito legal, 65% é best. Uhum. Acabou. Não tem mais muito como você fugir, porque geralmente são os setores que entregam resiliência, correção da inflação, boas margens para conseguir distribuir bons dividendos, né? Então, assim, não tem muito segredo. É simples, mas não é fácil. Você vai, obviamente, ter a sua fé testada diversas vezes, seja pelas suas convicções pessoais, seja por medo ou desconfiança, falta de segurança no que você está fazendo, né? Seja porque
o mercado mesmo, ele vai te tentar com diversos outros produtos que vão parecer muito mais interessantes no curto prazo para você, né? Com certeza. Mas o ponto que é interessante é que o cara que estudou mais, sabe os fundamentos, ele sabe que ele tá comprando um bom ativo, que a tendência que ele cresça no futuro é um preço descontado. E geralmente os preços mais descontados chegam quando o juro tá alto, quando a incerteza tá grande. Diferente, por exemplo, quando tá tudo bem. Aí os preços não estão tão descontados quanto agora. Exatamente. E é onde as pessoas querem entrar na bolsa porque veem que simplesmente tá subindo, as pessoas estão ganhando dinheiro. E aí ele entra quando a bolsa tá próximo de um topo. Aí ele sai quando a bolsa começa a cair e ele quer voltar de novo quando voltou a subir. Então Exatamente. é realmente exatamente. contra a manada, acho que é bastante E importante. é difícil ser contra a manada, né? Porque assim, é contra-intuitivo para o nosso cérebro, né? A parte do nosso cérebro que é responsável pela consciência sobre o dinheiro, ela é a mesma do nosso cérebro primitivo, que fome, desejo sexual, medo, né? Então, tudo que é instinto do ser humano está ligado à parte do cérebro que também cuida da parte do dinheiro, né? Então, é muito louco, assim, como a gente pode se comportar de uma maneira extremamente irracional e como uma forma de defesa mesmo, né? E acaba sendo para algumas pessoas um negócio incontrolável, cara. Se a pessoa não dorme, a pessoa não, sabe, não vive mais, não, sabe, desesperada. Então, assim, se você se conhece, você sabe que você é esse tipo de perfil, cara, começa devagar. Não vai querer, sabe, fazer tudo de uma vez. Tenha lá a sua reserva de emergência, deixa 80%, 90% da renda fixa e começa devagarinho, né, pra você ir aprendendo. Talvez ainda por conta dos juros ter subido no Brasil, eu vejo que as pessoas estão se interessando cada vez mais por ações que pagam dividendos de setores Sim. perenes. Porque aquilo, quando a bolsa tá subindo, o juro tá baixo, tem um monte de empresa subindo pra caramba. Sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum, muitas vezes, os investidores não querem buscar as ações que pagam dividendos, enfim, né? Exatamente. Eles querem multiplicar. Crescimento. Eles querem multiplicar o patrimônio. Não, vou multiplicar primeiro e depois eu coloco lá nas outras. E eu vejo que, por conta do juro ter subido no Brasil, isso acabou virando a estratégia principal de muitas pessoas, né? Sim, é verdade, é verdade. Pois é, né? A gente é sempre moldado, a gente é sempre induzido a fazer as coisas que são da manada, né? Você tem que ir no contra-intuitivo. O que é contra-intuitivo? Sempre é hora de você começar na bolsa. Não existe o momento ideal. Por que eu digo isso? O momento ideal não depende do mercado, ele depende, primeiro, se você tem dinheiro para investir. Se você não tiver, não adianta nada. Segundo, da sua mentalidade para com o mercado. Se você entra com uma mentalidade de achando que aquilo ali é a sua última esperança, é um cassino, que você vai ficar rico amanhã, você vai quebrar. Uma hora ou outra, sabe? Você pode até ganhar inicialmente, mas se você ganha, Mas é começa sorte. ganhando, Exatamente. você vai ficar muito mais confiante. E aí vai pegar o patrimônio que você acumulou, que é maior, e vai acabar quebrando depois. Exatamente, exatamente. Tem um fenômeno, né, que explica muito dessa autoconfiança dos investidores iniciantes que começam ganhando, né? Que é o incompetente inconsciente. Ele não sabe que ele não sabe. Ele se acha o máximo, porque ele acertou uma vez, mas ele não tem aquela autocrítica de dizer, poxa, fui eu mesmo ou eu dei alguma sorte aqui, ouvi alguém, enfim, foi dica de alguém, né? Ele não busca fazer essa autorreflexão. E a tendência é sempre que, quando dá certo, eu sou muito bom. Quando dá errado, o fulano que me deu a dica não presta, ele é muito ruim. Não, cara, assim, quem apertou o botão no final do dia foi você. Então, o que os investidores têm que prestar muita atenção é esse senso de autorresponsabilidade. Quando você toma a decisão de ser seu próprio gestor, a responsabilidade é inteiramente sua, né? Então, mas assim, isso é uma construção. As pessoas também não têm paciência de se descobrirem, né? De descobrirem o seu perfil de investimento. A depender do momento que você entra, por exemplo, logo depois ali, 21, né, que a gente chegou no topo lá, 130 mil pontos, em julho, todo mundo era muito arrojado. Não, ações, imagina. Mais de 50% do meu patrimônio em ações. Eu não ligo pra volatilidade. Aí, deixa cair 2 anos seguidos pra você ver só se a sua confiança não vai ficar abalada. Talvez você descubra que você estava mais para moderado ou conservador do que arrojado, entende? Então, por isso que eu sempre falo, comece devagar, comece aos poucos e vá acrescentando complexidade, vá acrescentando outros ativos, não só ações, mas de outras classes, conforme o seu conhecimento também vai avançando. Não tem necessidade de você, num primeiro momento, montar um portfólio extremamente pulverizado, por exemplo, e aprender no meio do caminho. Eu, particularmente, prefiro seguir meio que uma escadinha, sabe? Começa no feijão com arroz,
preenche a caixinha do curto prazo, que é de reserva de emergência. Depois você vai indo para a caixinha de médio prazo, que são os sonhos, seus objetivos. Então, eu quero comprar uma casa, quero juntar uma grana para viajar, quero juntar grana para comprar um carro futuramente. Aí você vai indo para outros produtos um pouquinho mais avançados, que tem uma carência maior, até no final você chegar na renda variável, que é de fato aquele dinheiro que é o do futuro, né? Então, ao você não misturar os recursos dessas caixinhas, você já diminui bastante as suas chances de dar errado no mercado, né? Porque acontece muito. Às vezes o cara coloca um dinheiro que ele vai precisar no final do ano. De novo, mentalidade de cassino. Bom, vou botar aqui o que eu tenho, deixa eu ver o que sai, né? Chega no final do ano, a bolsa tá em baixa. É sempre assim, quando você precisa do dinheiro, cai. Sempre. Lei de Murphy. O cara vai lá, vende com prejuízo, e a culpa é de quem? Nunca é dele, né? Do mercado, que não presta, que é um cassino legalizado, coisas do tipo. Então, precisa desse foco muito grande de encontrar qual que é seu objetivo, né? Sim, e com certeza esse ponto de dividir o dinheiro que é para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, é muito importante. E além disso, não necessariamente uma carteira com mais renda variável é uma carteira mais arriscada. Então o cara pode montar uma carteira só de small cap, ou pode montar uma carteira com ação de banco, de seguradora, de energia, que mesmo que tenha volatilidade, no longo prazo vai continuar existindo, vai continuar se valorizando, vai continuar pagando o dividendo dele também. Exatamente. Tem muita gente que chama a gente de louco. Nossa, como assim? 80%, 90% do patrimônio de vocês estão em bolsa? Bolsa é muito arriscado. Eu falo, cara, depende, assim. Boa parte das nossas empresas são dos setores BES, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Quer dizer que nunca vai dar nada de errado? Não. Mas as chances, assim, a gente confia bem mais em empresas centenárias do que no governo, por exemplo. Essas empresas já passaram por, assim, muitos períodos, assim, extremamente mais conturbados do que o que a gente está vivendo hoje e sobreviveram e ainda saíram mais fortes. Então, quer dizer, onde você vai confiar para alocar o seu dinheiro? Pensando como empresário. Numa empresa centenária, como a Klabin, por exemplo, ou emprestando para algum título do governo? Cara, eu particularmente, apesar da volatilidade ser menor, enfim, guardadas as devidas proporções, eu acho mais arriscado na minha sensibilidade, menos arriscado na minha sensibilidade, comprar ações. Né? Né? É que muita gente acaba associando a volatilidade à insegurança, aquilo que é mais arriscado, e não necessariamente. A partir do momento que você tem o conhecimento, entende naquilo que você está investindo. Por exemplo, a Klabin, que é uma empresa que é praticamente impossível deixar de existir, que já está há mais de 100 anos no mercado, a mentalidade muda em relação a isso. É possível, mas é muito improvável, né? E que vai vir inflação, vai repassar a inflação, vai subir o lucro, vai redistribuir o dividendo e vai continuar, talvez, de forma mais segura do que só deixar em um tesouro Selic da vida. Exato. Teve algum momento que você, investidora, na sua trajetória, discordou ou fez alguma coisa diferente do que o seu pai e acabou se arrependendo ou não? Como que foi? Algumas me arrependi, outras não. Mas é assim, eu sempre falo, né? Até pro pessoal que segue a gente, enfim, não é porque o bar está comprando que necessariamente vai ser bom para sua carteira. A gente tem que considerar, né, cada um no seu quadrado, quais são as possibilidades de cada um. Então, poxa, será que na minha carteira caberiam tantas empresas de oportunidade como meu pai tem hoje na carteira? Não, eu sou muito mais seletiva com empresas de oportunidade. Então, eu sempre tento manter ali 80-20. 80% em carteira previdenciária, que é o que vai pagar os meus boletos, e 20% que são as pimentinhas, mas que são empresas que ou estejam em turnaround, ou que não paguem dividendos agora, mas que tenham potencial de pagar lá na frente. Então, esse é meu critério. A dele não, ele não faz nenhuma divisão desse tipo, eu vou ter 10% de uma, não, metade. Não, ele acha que tá barato, ele vai lá e compra, mas por quê? Cara, só de dividendo são 300 milhões por ano, então ele tem um caixa bastante robusto para ele investir com bastante frequência e fazer posições grandes. Eu ainda não. Então, as pessoas, de novo, sempre têm que levar em consideração esse tipo de informação e ter um senso crítico de como isso se aplica à sua realidade. Vai estudar, né? E é o que eu procuro fazer. Então, respondendo, sim, já discordamos em diversos cases. Alguns me arrependi, obviamente, né? Porque deram certo. Mas também já escapei de algumas coisas que, poxa, para minha carteira seriam, sabe, me atrasaria na minha prioridade, que é fazer a minha carteira previdenciária, né?